x e y são números reais, determine o domínio das funções definidas por. Olha só, gente, vou tentar ser mais claro nessa explicação que a gente vai fazer, certo? Ele quer, na verdade, que você calcule o domínio das funções. Professor, até agora eu só tinha visto função em forma de desenho. A gente fazia dois diagramas, né, em forma de conjunto, e aí ligava os pontinhos, tal, e eu sabia a função desse jeito. Mas agora, quando apareceu equações em números aí já deu um nó aqui na minha cabeça. Então, vamos desatar esse nó. Olha só o que acontece. Primeiro de tudo, gente, você tem que ver qual é o objetivo da questão. Ele quer o domínio. E o que é o domínio para a gente? São os valores que x pode assumir. Então, o que é o domínio? O domínio são os valores que x pode assumir. Aí você pega uma situação como a da letra A, que tem y igual a raiz de x menos 2, e você diz, x pode assumir um 3, por exemplo. Aí quando você vai testar, 3 menos 2 vai dar 1. E existe realmente a raiz de 1. Então, x pode assumir o valor 3. Mas em outra situação, a gente observa que, vou colocar até assim, note que x igual a 1 não pertence, colocar assim, não pertence ao domínio da função. Por que, professor, não pertence? Olha só, gente. Se a gente colocar aqui 1, né? A gente escolheu o 1 para ser o x. Se a gente colocar aqui raiz de x, x é 1, então vai ficar 1 menos 2. E daí 1 menos 2, a gente sabe que vai ficar aqui menos 1, né? Um número positivo menos um número negativo, subtrai e coloca o sinal do número maior. Então, vai ficar o resultado menos 1. Mas a gente sabe que não existe, mas não existe raiz quadrada de número negativo. Olha aí o problema. Então, x não pôde assumir o valor igual a 1, certo? Por quê, professor? Porque esse raiz de menos 1 não ia dar uma raiz exata. A raiz dela ia dar um número complexo. Complexo. E esse número que a gente vai estudar lá no futuro, eu acredito lá no finalzinho do segundo ano, ou até mesmo no terceiro, não lembro agora, esse número complexo, ele não faz parte do conjunto dos números reais. A função ela está definida nos números reais. Então é por isso que esse resultado aqui não interessa para essa função, porque a função ela está dentro do conjunto dos números reais, certo? Pronto, a gente fez uma simples analogia, né? Ou seja, pegou alguns resultados aí para testar, mas a gente não precisa ficar adivinhando os números que vai servir para o domínio dessa forma que a gente acabou de ver. Então, como é que a gente pode fazer isso?
aqui. Olha só, você simplesmente observa que y igual a raiz de x menos 2. Você pega esse valor que está aqui dentro, ó, x menos 2, e vai fazer uma análise somente nele. Como assim, professor? Olha só. Se o número de dentro da raiz não pode ser negativo, então, vou até colocar assim. Se x menos 2 não pode ser negativo, então x menos 2 é maior ou igual a zero. Ou seja, se x não pode ser negativo, ou seja, aliás, se todo esse valor que está dentro da raiz não pode ser negativo, então só me resta uma opção, ele só pode ser positivo. E esse sinalzinho aqui que a gente colocou está dizendo isso. Está dizendo que esse número aqui, ele só pode ser positivo, certo? Então a gente acabou de encontrar o domínio dessa função. Porque se a gente for resolver aqui, ó, x menos 2, pegando menos 2, passando para o outro lado, a gente vai ficar com isso aqui, ó, x maior ou igual a 2 positivo. Esse aqui é o nosso domínio. É ele, Letícia, que vai dizer o seguinte, ó, os valores que eu vou escolher para colocar em x tem que ser maior ou igual a 2. Esse símbolozinho aqui indica a palavra maior ou igual, certo? Então, os valores que eu posso colocar em x devem ser maior ou igual a 2. É tão real que a gente escolheu um para colocar para x, ó, e viu que deu problema, certo? Então é isso, gente. A explicação da letra A, de uma forma que eu tentei aí ser mais claro, é, é essa, certo? Aí acontece que eu deixei aí a letra B, né? Aliás, eu acho que eu fiz a letra B, ou deixei para vocês, não estou lembrando agora, mas a gente vai continuar com ela, certo? No próximo slide aqui, no próximo slide, vamos resolver aí a questão, a letra B. Olha só a situação. Já sabemos que o domínio são os valores que x podem assumir, certo? E aí você olha para um detalhezinho agora, ó. Essa raiz ela não é mais uma raiz quadrada, ela é uma raiz cúbica. Então note que, vamos colocar aqui, vamos fazer uns testes, né? Porque não existe a raiz, por exemplo, de um número negativo, raiz quadrada, viu? Porque olha só, gente, a gente ia procurar na raiz um número que multiplicando por ele mesmo fosse igual ao que está aqui dentro, né? A raiz é isso. A gente sabe que a raiz de 4 é 2 vezes 2, que vai dar 4. Exatamente o número que está aqui dentro. É por isso que a raiz é 2, certo? Mas quando a gente vai fazer isso com 4, com menos 4, a gente vê o seguinte, ó. Encontrando o número que multiplicado por ele mesmo vai dar o daqui de dentro, não vai existir. Olha só, a gente fez 2 vezes 2 deu 4. E agora a gente está fazendo menos 2 vezes menos 2, vai dar 4 menos por menos, já que é multiplicação, menos por menos vai dar mais, ou seja, dá positivo também. Então não existe a raiz. Qual a conclusão?
não existe raiz quadrada, viu? Quadrada de número negativo, fora de possibilidade, certo? É por isso, mais uma vez, eu volto a dizer que esse pedaço que está aqui dentro, essa expressão que está aqui dentro, não pode ser negativa. Então, se ela não pode ser negativa, só me restava uma opção, era dizer que ela era positiva, dizendo que era maior do que zero. Como ela, o resultado poderia ser zero também, por isso que eu coloquei o sinal de igual, certo? Esse é um detalhe da nossa raiz quadrada. Agora, veja o detalhe da raiz cúbica. A raiz cúbica ela admite uma raiz de número negativo, certo? Vou trazer um exemplo aqui, ó. Até mudar a corzinha aqui do lápis. Note que raiz de menos 8, raiz cúbica, viu? Raiz cúbica de menos 8 será, gente, encontrar um número, né? Na verdade, o valor da raiz cúbica de menos 8 é encontrar um número que multiplica aí, ó, dessa forma, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, já que é cúbica, né? Então tenho que multiplicar 3 vezes aqui o mesmo número. E aí eu estou colocando um negativo para ver se vai dar certo, né? Se vai bater com o resultado. Aí eu tenho, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, beleza, ok. Agora vamos ver os sinais. É multiplicação, então tem que ter o jogo de sinais. Menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. Olha só que lindo. O menos 2 aqui, ele é, na verdade, a raiz cúbica de menos 8. É, na verdade, o menos 2. Por quê, professor? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar exatamente o número que está aqui dentro da raiz. Então, deu certinho. Quando eu tenho a raiz cúbica de um número negativo, o resultado pode ser negativo, certo? Então, nesse caso, eu não tenho restrição nenhuma para esse valor que está aqui dentro, Juan. Para esse valor aqui, ó. Não tenho restrição nenhuma. O X pode assumir aí qualquer valor dentro do conjunto dos números reais que eu não vou ter problema nenhum, certo? Eu posso escolher X igual a menos 1, X igual a menos 2, a menos 10, a menos 1000. Não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque a raiz cúbica admite um valor negativo como resultado, certo? Então, nesse caso, não precisa nem fazer análise nenhuma, dizendo que é maior ou menor, não. Nesse caso da letra B, posso colocar até assim, ó. Portanto, portanto, y igual a raiz cúbica de 4x mais 1 tem domínio igual aos números reais, ou seja, todos os números. Entenderam, gente, o detalhe da coisa? Tudo vai depender agora da análise que você vai fazer sobre determinada situação. E aí eu trouxe de propósito essas aí, claro que numa prova eu não vou colocar, certo? Vai estar bem mais fácil para vocês, mas é para forçar justamente um pouquinho aí o raciocínio, certo? Trouxe aqui essas 4 situações que é justamente para vocês pensarem aí sobre essa questão do domínio. Beleza? Tá clareando mais, gente? Me dê um norte aí, coloque aí nas mensagens aí, se tá dando para entender. Essa aula está sendo gravada também, qualquer coisa vocês retornam lá para verificar a explicação. Mas me diga aí alguma coisa. Certo. Valquíria está entendendo. Deixa eu ver quem está mais na aula. Angelita, tá entendendo, Angelita? Amanda, Clarissa, Fernanda, G. Anderson.
Guilherme, Tô sim, professor. beleza. Larissa, Letícia, Juan, o que ele já respondeu, Vanessa, todo mundo está entendendo? Acho que sim. Pronto. Então, vamos lá, vamos continuar. Essa é a parte mais crítica, viu, gente? Depois vai melhorando, mas essa parte do domínio, quando aparecem essas funções, realmente precisa aí do da mente estar bem tranquila aí para tentar analisar de uma forma aí que não erre, certo? Então, vou apagar essa parte aqui. E vamos aí fazer a letra C. A letra C, gente, tem dizendo o seguinte, ó. Y é igual a 3x mais 1 dividido por x menos 3. Aí a gente tem duas problemáticas. Dois detalhes importantíssimos. Primeiro, gente, vocês observem aqui que a gente tem uma raiz, né? Raiz quadrada. Então, vamos separar aqui por onde é que você vai analisar. Você tem, primeiro, tem uma raiz quadrada. E se tem raiz quadrada, vocês já entenderam que tem que usar o sinal de maior ou igual. Beleza? Você tem que usar o sinal de maior ou igual, por quê? Porque os números só podem ser positivos. E tem outra problemática aqui, gente, que são, aliás, que é, na verdade, a fração. Então, vocês vão analisar por essas duas óticas aí. Raiz quadrada, que vocês já sabem que não existe, tranquilo, Marcos, que não existe. Deixa eu só ver um detalhe aqui, gente, para a gente não cometer aqui um erro. Marcos Derek. Marcos Derek é dessa turma? Não estou encontrando teu nome, Marcos. Tá usando o e-mail do pai e da mãe? Ah, tá. Como é teu nome completo? Juan de Brito. Beleza, Juan. Aqui, cara, não tô maneira da tua cara aí pra pegar, não. Oxe, professor, mas Juan já tá aqui. Juan Brito sou eu, professor. Exatamente, Juan. Foi Ele não é... justamente isso que eu perguntei, porque na outra sala estava acontecendo muito problema de compartilhamento de link, aí estava entrando pessoas estranhas. Então, quando esse camarada entrou, eu já fiquei cismado, entendeu? Então, ele viu que já existia aqui um Juan de Brito e acabou dizendo, mas acontece que ele já saiu. E aí eu não aceito mais. Tranquilo? Vocês também, eu peço que me ajudem, gente. Quando eu notar que entrou gente estranha, pode dizer, porque estava acontecendo um problema grande lá na outra turma. Quanto a isso. Os caras estavam querendo entrar e fazer a bagunça. Entendeu? É por isso que eu atrapalhei um pouco o nosso raciocínio aqui e a aula para tentar identificar quem era. Mas já saiu. Bom, posso continuar, gente? Pode. Pronto, então, gente, a gente estava vendo aqui que existe nessa letra C duas problemáticas. A raiz quadrada, que só podemos ter valores positivos, né? E a fração.
E o detalhe da fração aqui é o seguinte, gente, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. A fração é uma divisão. E na divisão não existe divisão por zero. Em outras palavras, o denominador é um número diferente de zero, certo? Então, eu tenho essas duas problemáticas para a gente analisar. A raiz quadrada só pode ser um número positivo e a fração, o número que fica embaixo da fração, tem que ser diferente de zero. Então, como é que a gente vai calcular esse domínio, professor? Como é que a gente vai saber? Primeiro, vamos aqui para a raiz, certo? A gente tem aqui x menos 3, é um número que está dentro da raiz. Esse valor aqui tem que ser o quê? Maior ou igual a zero, certo? E a outra opção é que o x menos 3, certo? Tem que ser diferente de zero. Então, juntando essas duas alternativas aqui, beleza, Vanessa. Juntando essas duas opções aqui, gente, ó, essa com essa aqui, a gente já pode tirar a ideia desse tracinho aqui de baixo, que significa igual. Não pode ser igual a zero, certo? Por quê? Porque a gente não tem somente a raiz quadrada para analisar, a gente tem a fração também. E a fração diz que tem que ser um número diferente de zero. Então, por esse motivo aqui, a gente pode eliminar esse tracinho, ó. Então, vai ficar apenas isso aqui, ó, certo? Fazendo isso, a gente pode resolver agora. X menos 3 maior do que zero. Passando o 3 para o outro lado, vai ficar x maior do que 3 positivo. Então, esse é o domínio da função. Domínio de f de x é igual a x maior do que 3. São os valores de x maiores do que 3. Certo? Pronto. Sem problema nenhum, a gente conseguiu encontrar o domínio aí, fazendo essas duas pequenas observações. Certo? E aí, se você fosse testar, fazer o teste, colocando aqui, tipo, x tem que ser maior do que 3. Então, ia ficar 4 menos, se eu colocasse o x igual a 4 aqui, ó, 4 menos 3 ia dar 1. Existia raiz de 1. Se eu colocasse aqui 5, 5 menos 3 ia dar 2. Raiz de 2. Existia raiz, não existia exata, mas estava dentro dos números positivos. Então, existia, certo? Agora, eu não poderia colocar igual a 3. Por quê? Porque se eu colocasse, ó, 3 menos 3 ia dar zero. A raiz de zero era zero. E daí eu observava que não existe divisão por zero, certo? Então, nossa didática aqui, nossa analogia aqui, deveria observar esses dois detalhes importantes, certo? Entendido, gente? E agora a letra D, Valquíria, eu queria que vocês me ajudassem a responder, certo? Eu vou aqui apagar o quadro. Eu queria que vocês me ajudassem a responder essa letra D. A gente tem o seguinte, ó, y igual a raiz de x mais 1, e aqui embaixo o x. De início, eu queria que vocês me dissessem quais são as problemáticas que a gente tem para observar. Algum corajoso aí? Guilherme, que sempre fala, Guilherme. E aí?
Valquíria. Cadê Guilherme aí? O que é que vocês conseguem observar aí na nossa conta aí? Vocês têm alguma restrição para quem aí? Geralmente, gente, é raiz. A raiz é cúbica ou é quadrada? No caso aqui, ó, raiz quadrada. Então, entra na restrição. Raiz quadrada. Se é raiz quadrada, então qual é o sinalzinho que eu uso? Maior ou igual? Certo? Esse tracinho de baixo aqui, ó, que significa o igual, ele pode sair dependendo da outra analogia que a gente fizer, da outra análise, né, que a gente fizer. Então, esse símbolo significa maior ou igual. Tem outra coisa que a gente precisa observar? Tem, professor. Se aqui fosse um número, não tivesse esse x, a gente só ia observar a raiz quadrada. Mas acontece que aqui embaixo, ó, da fração tem um x. Então, temos uma fração. E na fração, o denominador é diferente de zero. Ou seja, eu já sei que o x é diferente de zero. X é o número que está ali embaixo. Aqui, ó. Certo? Então, eu sei que ele é diferente de zero. Já está dentro do domínio. Certo? Mas agora, a gente vai analisar a parte de cima, né? A parte de cima, gente, nós temos o seguinte, temos uma raiz, que é a raiz de x mais um, e a gente pode analisar somente a parte de dentro, x mais um, que seria maior ou igual a zero. Só que o x que está em cima é o mesmo que está embaixo, e a gente já viu que esse x não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Então, se isso realmente está acontecendo, x é diferente de zero, então o que é que acontece? Esse sinalzinho aqui de igual, ó, ele vai sair de cena. Não precisa colocar, certo? Então, como é que a gente vai fazer as contas agora? X maior, o 1 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, o que é que a gente tem? X maior que menos um e x diferente de zero. Esses dois vão fazer parte do domínio. E agora esse domínio vocês escrevem assim, ó. Domínio de f de x vai ser igual. Quando a gente tem duas opções aqui, que são válidas, a gente coloca x pertencente, aliás, x, deixa eu apagar aqui, x tal que x, aí eu coloco, ó, pertence diferente de zero e x maior que menos um. Pertence aos reais, né? Então, o domínio ele vinha em forma aí de conjuntos. Mas o segredo do negócio é simples. Eu já disse a vocês, é simples. É só você observar a restrição. E as restrições, gente, olha, só vem de raiz quadrada, na maioria dos casos é raiz quadrada, e fração. Quando você vê esses dois aí você vai ter esse moído, viu? Esse moído que a gente faz aqui. Aí é bom aprender para fazer lá, quando aparecer raiz quadrada e fração. Professor, não apareceu nenhum dos dois. O que é que acontece? Aí você não precisa se preocupar. Sempre o domínio vai ser somente os reais. Aí você coloca domínio de f é igual aos reais. Pronto, e acabou a história. Se não aparecer raiz quadrada e fração, mas se aparecer, você tem que fazer as contas, certo? A gente vai ver alguns que não vai precisar, ok?
Deixa eu passar o slide para a gente ver o que é que tem aqui. Aqui a gente volta, né, com a nossa imagem definindo que é domínio imagem de função. E aqui é só para relembrar, ó, que o domínio são os valores que x pode assumir, certo? E esses valores aqui, ó, é os valores que y possui, certo? Então, os valores de x e esses valores que estão recebendo a setinha são os valores de y. Ele é chamado de imagem e o x chamado de domínio. Esses que estão sobrando aqui no conjunto B, pode sobrar. Só não pode sobrar em A, mas em B pode sobrar. Esses que estão sobrando, ele faz parte, junto com a imagem, do contradomínio, certo? Que é uma coisa que a gente também viu nas aulas passadas. Pronto, aí eu vou usar esse exemplo aqui para a gente finalizar a aula de hoje. Olha só. Outro exemplo. Se f é uma função de n em n, ou seja, de natural em natural, ou seja, dos números naturais, dos números somente positivos, isso significa dizer que o domínio e o contradomínio, gente, estão dentro dos números naturais, ou seja, dos números positivos. Definida por f de x igual a x mais 2. Então, temos, olha só, f de x mais 2, a gente agora vai misturar um pouco, viu? Porque isso aqui, quando vocês estudavam lá no nono ano, isso aqui era uma equação do primeiro grau. Mas agora no conceito de função, essa vai ser uma função do primeiro grau, que a gente vai estudar ela detalhada lá na frente. A gente vai usar ela agora somente para uma coisa, para definir quem são a imagem e o domínio dessa função, certo? Então, como é que a gente calcula, professor, essa imagem da função e o domínio? Primeiro de tudo, vocês observam que não existe raiz quadrada aqui? Não tem raiz quadrada. Então, não tem do que se preocupar. Tem fração aí? Não tem também. Essa função aqui que a gente está vendo, ela não possui raiz quadrada e não possui fração. Então, eu poderia colocar sem medo aqui, gente, ó, o domínio de f de x é igual ao conjunto dos números reais. Sem medo de errar, certo? Mas às vezes a questão ela pede que você encontre os valores da imagem, não todas as imagens existentes, né? Mas um tipo, um pouco daqueles valores das imagens, como se fosse um exame. Eu vou pegar alguns números para observar o comportamento e daí eu digo qual é o domínio. Então vamos fazer isso agora para finalizar. A função que você tem é essa, certo? Então, eu tenho f de x e vou escolher alguns números aleatórios para fazer um teste aqui, certo? Ele diz que os valores do domínio, ó, do domínio e do contradomínio são positivos. Então, se o domínio é positivo, faz parte dos números naturais, então eu posso escolher números aleatórios desde que eles sejam positivos. Vou escolher o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, certo? Então, vou escolher aqui os números para fazer um teste aqui com essa função. Onde tem x, eu vou colocar agora 1. Então, eu vou ficar com 1 mais 2, que vai me dar o resultado, mais 2 dá 3. Então, eu sei que f de 1 é igual a 3. Vamos fazer mais um teste. F de 2 vai ficar onde tiver x, ó, primeiro apareceu o x aqui, então 2 mais 2 da própria função deu 4. Então, eu sei que o f de 2 é igual a 4. Fazendo mais um teste aqui, no lugar de x, né? Aqui, lembrando que é x, né?
Nesse local a gente coloca o x, então o x agora, ó, que é esses valorzinhos que tem aqui dentro, então x é 3 mais 2 vai dar 5, então f de 3 é igual a 5. Então, gente, eu poderia representar isso aqui muito bem em forma de desenho. Dessa forma. Desse lado aqui, conjunto A, conjunto B. Desse lado aqui vai ficar os valores que x assumiu, ou seja, x, e aqui o resultado, que é o valor de y. Então, eu teria aqui 1, 2 e 3 para x. E aí, gente, o 1 estava ligado com 3, 1 ligou com 3, o 2 ligou com 4 e o 3 ligou com 5. Pelo desenho, vocês concordam que é uma função? É função. Está saindo uma setinha de cada número do conjunto A. E se você observar aqui o domínio de x vai ser exatamente o conjunto dos números reais. Certo ou errado? Alguém discorda aí? Pode discordar, viu? De modo geral, gente, já vou dizer que a gente está pertinho de acabar a aula. De modo geral, funções desse tipo aqui, ó, vocês estão vendo, funções desse tipo aqui, o domínio dela é o conjunto dos números reais, certo? Mas especificamente nessa situação, ele diz que a função é dos naturais em naturais, ou seja, somente números positivos, certo? Então, para essa situação, eu posso dizer que o domínio de f são o conjunto de f de x, é o conjunto dos números naturais, certo? Somente para essa situação, já que ele está dizendo que a função é dos naturais em naturais, certo? Ou seja, o número natural vai gerar uma imagem que também vai ser um número natural. E realmente é isso que está acontecendo aqui, ó. Um número natural está gerando o outro número natural, certo? Ou seja, um número positivo está gerando outro número positivo, certo? Então é isso. Na aula de hoje a gente viu essa questão do comportamento dos domínios das funções, certo? E eu agradeço a presença de todos e dá uma revisada, gente. Dá uma revisada nessa aula que vale a pena, certo? Principalmente para fazer as questões. Eu já fiz, já respondi nessas aulas que eu estou colocando no YouTube, todas as questões envolvendo aí o número 3, né? Eu acho que ainda vai ter aqui outro número, outro exercício, mas antes dele, você dá uma revisãozinha nessa aula, que você vai conseguir, principalmente nesse finalzinho da aula, você vai conseguir resolver esse próximo exercício, certo? Então, agradeço a presença de todos e boa aula aí nos próximos horários.